Essa semana o céu se veste de intensidade e revelações. A lua crescente em Capricórnio inaugura um ciclo de amadurecimento, pedindo estrutura às emoções, disciplina aos desejos e coragem diante das próprias sombras. Entre encontros harmônicos e tensões desafiadoras, nós somos chamados a equilibrar razão e instinto, luz e sombra, passado e futuro. Fica comigo até o final e vamos mergulhar juntos nesse mapa cósmico e entender como cada aspecto pode ser transformado em força prática e magia cotidiana. Para você que não me conhece, eu sou a Dracnis, astróloga, escritora e mentor holística, e aqui eu falo sobre artes, ocultismo, astrologia, essa coisa toda. Então, se você se interessa por isso, já se inscreva caso não for inscrito, ative o sininho de notificações, curta, deixa o teu like, deixa o teu dislike. Se você quer ver esse canal crescer, deixa nos comentários um coração preto, uma rosa vermelha, um caixãozinho, uma caveirinha, porque eu gosto dessas coisas mais fofinhas, dessas coisas mais trevosas. Segunda-feira, dia 29 de setembro, a Lua ingressa na fase crescente em Capricórnio. A Lua é o nosso mundo interior, das emoções, necessidade de segurança, memória afetiva e reatividade instintiva. Em Capricórnio é o signo da Terra regido por Saturno, que fala de estrutura, maturidade, responsabilidade e assuntos que exigem tempo. A fase crescente indica impulso. O que foi plantado na Lua Nova pede crescimento, ação e ajustes práticos. Pessoalmente, essa lua nos pressiona a transformar emoções em planos palpáveis. Sentimentos não querem só ser vividos, eles precisam ser organizados. Então você sente vontade de estruturar projetos afetivos, dar forma a uma rotina de autocuidado, tornar metas emocionais concretas e há uma inclinação para a autocobrança. E é preciso moderar o tom interno entre disciplina e dureza consigo mesmo. Mundialmente, Capricórnio rege estruturas como governos, corporações, sistemas legais. Em nível coletivo, essa alunação ela pede respostas práticas a problemas antigos, como reformas, balanços e cobranças institucionais. A lua crescente em Capricórnio também forma um trígono com Vênus em Virgem. Vênus é o planeta que rege o afeto, o prazer, o valor, recursos, estética, e Virgem é um signo prático, analítico, orientado à cura e ao detalhe. Pessoalmente, esse trígono ele facilita alinhar afetos com disciplina. Então você tende a encontrar prazer em arrumar a casa, cuidar do corpo, transformar rotinas em rituais prazerosos e isso fortalece relacionamentos e autoestima. Em termos financeiros, é um bom momento para organizar gastos, revisar contratos e cuidar da saúde com método. Mundialmente, esse trânsito promove iniciativas de saúde pública mais práticas, campanhas de prevenção bem organizadas e projetos de economia que valorizam a eficiência. A lua crescente em Capricórnio também forma um sextil com Marte em Escorpião. Marte é o planeta da ação, do desejo, da coragem, do impulso para conquistar. Escorpião é o signo da intensidade, da estratégia, da transformação profunda e do poder oculto. Pessoalmente, esse sextil ele dá coragem disciplinada, onde a Lua coloca estrutura, Marte coloca foco e determinação. É excelente para resolver pendências que exigem força psicológica, como conversas difíceis, fechamentos de ciclos, projetos que demandam investigação, e a sua ação nesse dia tende a ser mais estratégica, silenciosa e eficaz. Mundialmente, nós podemos ver operações táticas, movimentos de bastidores e decisões estratégicas em setores que envolvem finanças secretas, segurança e transformações institucionais. A Lua crescente também em Capricórnio forma uma quadratura com Saturno retrógrado em Peixes e Netuno retrógrado em Áries. Saturno é o planeta dos limites, das estruturas, da responsabilidade, do tempo. Retrógrado indica revisão, ajustes internos de responsabilidade. Netuno é o planeta da dissolução, dos sonhos, das ilusões. Retrógrado ele revela desembaçamento interno, necessidade de distinguir o que é real de fantasia. Enquanto que Peixes é o signo da sensibilidade, da imaginação, da coletividade simbólica, e Áries está ligado ao impulso, pioneirismo e ação imediata. Então, pessoalmente, essa quadratura é um nó do dia. A Lua busca organizar sentimentos, mas encontra a necessidade de revisar velhas estruturas. É Saturno retrógrado. E o risco de agir sob névoa ou impulsividade mal avaliada, Netuno retrógrado. Internamente pode ocorrer, gerando uma sensação de peso, dificuldade para executar, porque algo interno precisa ser revisto ou agir com pressa sem clareza.
É um bom momento para pausar antes de decisões permanentes, revisar contratos antigos e fazer trabalhos de distinção entre desejo real e uma fuga ilusória. Mundialmente, tende a acontecer uma pressão sobre instituições de saúde mental, redes de proteção social e estruturas públicas. Esse trânsito ele pode acender áreas costeiras, ilhas, zonas ribeirinhas e comunidades pesqueiras para maior vulnerabilidade. Então tenha cuidado com problemas relacionados à água, como enchentes, tempestades e com decisões tomadas em clima de urgência ou confusão. Também é um alerta para operações precipitadas em contextos militares ou econômicos que foram moldadas por ilusões. Realizar práticas de ancoramento, limpeza e revisão administrativa, não assinar sem ler, adiar iniciativas grandes que exijam clareza total, até que a névoa retrógrada se dissipe. Nesse dia também nós temos Quirón retrógrado em Áries, formando um trígono com a lua crescente em Capricórnio. Quirón é o curador ferido, que revela onde somos vulneráveis e onde podemos transformar ferida em cura. Retrógrado, ele pede uma reconciliação interna. Áries é o signo da identificação, da coragem, da reivindicação do si. Pessoalmente, esse trígono é um presente que oferece um canal para curar feridas da identidade, vergonha ou coragem. Com a Lua estruturando em Capricórnio, a energia de Quirón ela permite transformar vulnerabilidades em planos concretos de recuperação com terapia, confrontos simbólicos e reposicionamento de limites. Um dia para reconhecer feridas antigas e traçar um caminho realista para a cura. Mundialmente, atua em temas de reabilitação e reintegração social. Então você pode aproveitar esse trânsito para ritual de cura simbólica através de journaling focado em feridas de identidade, mas um enterro simbólico do que não serve mais, ou criação de um talismã que simbolize um novo padrão de coragem. Quirón também forma uma oposição com Mercúrio em Libra. Mercúrio é o planeta da fala, da negociação, do pensamento. Em Libra, ele busca equilíbrio, diplomacia e harmonia na palavra. Pessoalmente, a comunicação ela pode acionar feridas. Palavras ditas com a intenção de conciliação, Mercúrio em Libra, podem tocar pontos dolorosos, Quirón em Áries. Ou o contrário, a tentativa de ser diplomático pode mascarar aquilo que precisa ser dito com coragem. Portanto, tenha atenção a diálogos que tentam consertar tudo com uma educação e acabam não resolvendo o essencial. Pratique a escutativa e escreva antes de falar em temas delicados. Mundialmente, haverá debates públicos e negociações diplomáticas que podem rever feridas históricas. O risco é a retórica que promete conciliação, mas na verdade evita a reparação. Pratique escrita terapêutica, como cartas não enviadas, rituais com vela azul para comunicação clara, antes de falar, respirar e ancorar. Quirón retrógrado em Áries também forma uma quadratura com Plutão retrógrado em Aquário e Júpiter em Câncer. Plutão é o planeta da transformação profunda, do poder e controle. Retrógrado, ele intensifica esses processos internos e revelações. Júpiter é o planeta da expansão, sentido e crença. Em Câncer amplia temas de cuidado, família e proteção emocional. Aquário é o signo da coletividade, tecnologia, revolução social. Câncer é o signo da casa, das raízes, da proteção emocional. Pessoalmente, essa quadratura amplia feridas que tocam poder e pertencimento. Quirón ativadores de identidade em Áries, Plutão e Júpiter ampliam e radicalizam esse processo em planos de controle, poder e sentimento de justiça. Você pode enfrentar situações onde precisa reassumir poder sem ferir. Questões de herança emocional, família ou segurança material vêm à tona. E este é um chamado para trabalhar transformações profundas de maneira ética. Mundialmente, pode acender frentes de conflito entre demandas coletivas por renovação, em Plutão e Aquário, e proteção de estruturas familiares e estatais, Júpiter e Câncer. Tecnologias e redes sociais podem divulgar revelações que mexem com estruturas familiares ou de segurança. Então tenha atenção a exposições que chegam através de mídias e afetam comunidades inteiras. Aproveite esse trânsito para rituais de transmutação emocional, como a queima simbólica do que não serve, criação de um contrato interno de limites ou cerimônias de legado e separação. Lilith em Escorpião forma um trígono com Júpiter em Câncer. Então Lilith, a lua negra, representa a face da sombra, autonomia sexual, recusa à submissão e a potência primal feminina. Escorpião é o signo da força, do mistério e do renascimento. Júpiter em Câncer traz a expansão através dos cuidados, ancestralidade, proteção emocional. Esse trígono ele favorece a abertura que amplia a força interior e reconhecimento de raízes. Pessoalmente, esse aspecto é profundamente ativador da potência pessoal. Favorece a retomada de questões ancestrais, a aceitação de desejos e a expansão da autoestima ligada às origens.
bom para ritos de empoderamento, ancestralidade e sexualidade que integram em vez de fragmentar. Mundialmente, tende a fortalecer o movimento de reparação histórica, debates sobre direitos sexuais e iniciativas ligadas à proteção familiar e comunitária. Podemos ver uma maior visibilidade para comunidades, movimentos femininos e projetos de memória coletiva que ganham força e acolhimento. Então, trabalho com águas e oferendas à ancestralidade, como banhos rituais carregados com ervas e intenções, oferendas simbólicas em água, escrita de cartas para antepassados não enviadas, como forma de integrar a linhagem. Essa segunda é um dia para construir com coragem, mas construções feitas com pressa ou ilusão não seguram. Então use a disciplina de Capricórnio para transformar dor em método, reveja estrutura e cumpra pequenos passos. As janelas de cura com Quiron que permitem que você integre feridas e nasça mais forte. Há também alertas para não agir por impulso ou em confusão, né? Saturno e Netuno retrógrados. Se você souber equilibrar paciência, estratégia e honestidade consigo, sai desse dia com um mapa prático para os próximos meses. Já na terça-feira, no dia 30 de setembro, chega carregado de tensões, revelações, exigindo de nós inteligência emocional, maturidade e coragem para lidar com assuntos que não podem mais ser adiados. A Lua segue em Capricórnio, ainda na fase crescente, criando diálogos poderosos com Mercúrio, Júpiter, Lilith e Saturno. A Lua em Capricórnio forma uma quadratura com Mercúrio em Libra. O pessoal, esse trânsito pode trazer dificuldades em conciliar o que sentimos, né, com a Lua em Capricórnio, com o que pensamos e precisamos expressar, Mercúrio em Libra. Então pode surgir um atrito entre a razão e a emoção, especialmente em conversas importantes ou decisões práticas. Maus entendidos, atrasos em mensagens e divergências em parcerias tendem a se intensificar. No coletivo, evidencia disputas políticas e jurídicas, tensões diplomáticas entre países e dificuldade em chegar a acordos equilibrados. Pode ter maior risco de falha de comunicação, greves e manifestações sociais. Nesse dia também nós teremos a Lua em Capricórnio formando uma oposição com Júpiter em Câncer. Então Júpiter é o planeta da expansão, da fé, da abundância, dos exageros. Câncer é o signo ligado às raízes, à família, ao pertencimento. No pessoal, com essa oposição, podemos sentir um esticamento entre responsabilidades práticas, Lua em Capricórnio, e as necessidades emocionais ou familiares, Júpiter em Câncer. De um lado, obrigações e do outro, desejo de acolhimento e descanso. Isso pode gerar culpa ou sensação de sobrecarga. No coletivo, há risco de disputas ligadas a território, habitação, alimentação e recursos básicos. Questões ligadas à migração ou crises humanitárias podem ganhar destaque. Há uma tendência a exageros climáticos com chuvas intensas ou enchentes, devido à ampliação dos elementos água. Nesse dia também nós teremos a Lilith em Escorpião, formando um trígono com Júpiter em Câncer e Saturno retrógrado em Peixes. Pessoal, essa combinação nos conecta à força interior que nasce da sombra. É um dia potente para compreender padrões inconscientes, se libertar de repressões emocionais e transformar feridas em sabedoria. Também favorece práticas espirituais profundas, mas que exigem disciplina e coragem. No coletivo, debates sobre sexualidade, ancestralidade, espiritualidade e poder feminino podem ganhar voz. Também é um aspecto que traz à tona denúncias ou revelações ocultas, as chances de movimentos sociais e religiosos se chocarem pedindo uma revisão de valores. A Lilith em Escorpião também forma um sextil com a Lua em Capricórnio. No pessoal, as chances de integrar sombra e disciplina. Emoções intensas podem ser canalizadas para conquistas reais desde que haja coragem para encarar o que estava reprimido. É um dia de despertar da intuição e de força psíquica. No coletivo, revela uma energia propícia para movimentos de mulheres, minorias ou grupos marginalizados exigirem reconhecimento. Essa terça, ela pede rituais que conciliem disciplina e sombra, razão e instinto, como magia para equilíbrio emocional, como meditação guiada com cristais de quartzo fumê ou ônix para estabilizar a mente, diante de pressões externas, magia de transmutação com velas pretas e brancas acesas juntas, representando a integração entre sombra, Lilith em Escorpião e luz, Júpiter em Câncer. Escrita terapêutica, escrever um conflito atual em duas colunas, de um lado a emoção, a lua, e do outro a razão, Mercúrio e Libra.
A prática ajuda a clarear as escolhas, um banho energético com arruda, alecrim e rosa branca para limpar tensões e abrir a clareza emocional, e o dia traz choques entre razão e emoção, obrigações e necessidades, sombra e luz. No entanto, também oferece portais de cura e poder pessoal. Pessoalmente, é uma oportunidade de amadurecer e encontrar equilíbrio interno. Mundialmente, pode ser um dia de polarização política, revelações espirituais e tensões sociais. É um dia para enfrentar contradições internas com coragem, equilíbrio e disciplina com afeto, e transformar sombras em criatividade. A quarta-feira, dia 1º de outubro, chega densa e complexa, um verdadeiro tabuleiro de tensões cósmicas. Mercúrio, Júpiter, Marte, Saturno, Plutão e Quirón ativam a Lua em Capricórnio, criando um clima de polarização, intensidade emocional e necessidade de amadurecimento. É um dia em que as palavras elas ganham peso e as responsabilidades cobram e as sombras se revelam. Então começamos com Mercúrio em Libra, formando uma quadratura com Júpiter em Câncer. No pessoal, esse trânsito traz uma tendência a falar demais, prometer mais do que pode cumprir ou tentar conciliar situações impossíveis. Conflitos familiares e de relacionamento podem emergir de forma exagerada, então atenção a discussões que começam pequenas e viram tempestades. No coletivo, nós veremos discursos inflacionados, líderes prometendo soluções mágicas e excesso de confiança em decisões políticas. Podemos ver tensões diplomáticas ou climáticas ligadas à água, como enchente e crises em recursos hídricos. Nesse dia também, a Lua em Capricórnio forma uma quadratura com Mercúrio em Libra e Marte em Escorpião. Mercúrio em Libra traz a comunicação equilibrada mais superficial, enquanto que Marte em Escorpião traz desejo, coragem, intensidade e confronto direto. No pessoal, esse trânsito traz a mente Mercúrio e o instinto, a Lua, em desencontro, então dificultando a clareza emocional. Com Marte em Escorpião ativado, discussões podem se tornar violentas ou extremamente passionais. É preciso cuidado com palavras afiadas e atitudes impulsivas. No coletivo, disputas políticas e jurídicas se tornam mais inflamadas. Então, possíveis escândalos ligados à corrupção ou manipulação de informações podem vir à tona. Há um maior risco de violência, ataques armados ou acidentes coletivos. Nesse dia também, a Lua em Capricórnio forma uma oposição com o Júpiter em Câncer. Então, no pessoal, segue o dilema de razão versus emoção, disciplina versus afeto. Exigências profissionais ou sociais entram em conflito com necessidades familiares. Há uma tendência a exagerar, comer demais ou buscar compensações emocionais. No coletivo, veremos tensões ligadas à habitação, alimentação e recursos básicos. Então pode haver polarização entre tradição, Câncer e progresso de Capricórnio. Nesse dia também, a Lua em Capricórnio forma um sextil com Saturno retrógrado em Peixes. No pessoal, traz uma dose de estabilidade e maturidade em meio ao caos. É um bom momento para colocar limites saudáveis em relações ou aprofundar compromissos espirituais. No coletivo, favorece debates sérios sobre fé, espiritualidade, saúde mental e compaixão social. Nós podemos ver revisões importantes em leis religiosas ou sociais. Nesse dia também, a Lua também forma uma conjunção com Plutão retrógrado em Aquário. Então, Plutão é o planeta da transformação, do poder oculto, do renascimento, enquanto Aquário é o signo das revoluções, tecnologia e coletividade. No pessoal, as emoções profundas e reprimidas podem emergir de forma intensa, e é um trânsito de catarse, onde podemos enfrentar medos ou traumas, e é bom para terapias, mas cuidado com manipulações emocionais. No coletivo, veremos crises sociais ou revelações de escândalos políticos ou avanços tecnológicos que expõem falhas de sistemas. Podemos ver também uma instabilidade social, rebeliões ou grandes transformações coletivas. Nesse dia também nós temos Quirón retrógrado em Áries, em quadratura com a Lua em Capricórnio e oposição a Mercúrio em Libra. Então, Quirón é o curador ferido, ligado às dores ancestrais e à cura espiritual. Em quadratura com a Lua, traz uma vulnerabilidade emocional, aquela sensação de rejeição ou inadequação. Então, não tem nada a ver com os outros, sim com você. Em oposição com Mercúrio, as palavras elas podem tocar feridas antigas ou trazer confrontos difíceis de digerir. No pessoal, é um dia de dores expostas, conversas
podem abrir feridas, mas também trazer a oportunidade de compreender a raiz do sofrimento. Então é importante observar a comunicação e acolher as próprias fragilidades. No coletivo, há um aumento de polarização social, discursos agressivos e confrontos ligados à identidade cultural ou nacional. Podemos ver crises de saúde, protestos ou tensões em sistemas educacionais. É um dia profundo e transformador, pedindo rituais de proteção, cura e ancoragem, como uma magia de catarse, com queima de papéis com emoções reprimidas para liberar dores antigas, a Lua em conjunção com Plutão, um banho de cura com ervas como lavanda, camomila e arruda para limpar as feridas emocionais e acalmar a mente, rituais de proteção psíquica com vela preta consagrada para afastar manipulações e fortalecer limites emocionais, magia com espelhos para refletir energias negativas enviadas por outros e também criadas por você, especialmente útil em dias de quadraturas tensas. Essa quarta é um divisor de águas, um dia de tensões, revelações e possibilidades de cura. Pessoalmente, exige autocontrole, maturidade e coragem para enfrentar feridas profundas. Mundialmente, pode trazer polarizações sociais, discursos inflamados e transformações coletivas. É um dia para encarar as sombras, sem medo, usar a dor como caminho de cura e disciplina como guia para atravessar o caos. A quinta, dia 2 de outubro, traz uma energia elétrica e instável. A Lua ingressa em Aquário, signo das inovações e da coletividade, e forma aspectos desafiadores e libertadores. Então é um dia em que a rebeldia pode se chocar com paixões intensas, mas também abrir espaço para mudanças inesperadas que favorecem a expansão de consciência. Então a Lua em Aquário, ela forma uma quadratura com Marte em Escorpião. A Lua, como nós sabemos, rege as emoções, instinto e a forma como buscamos segurança. Aquário é o signo do ar, ligado à liberdade, independência, coletividade, rebeldia e visão do futuro. Marte é o planeta da ação, da coragem, do desejo e da guerra. E Escorpião é um signo de água, profundo, intenso, estratégico e ligado ao poder oculto. No pessoal, esse trânsito ele pode gerar explosões emocionais e conflitos de poder. A Lua em Aquário busca liberdade, enquanto Marte em Escorpião exige profundidade e controle. Surge aqui um choque entre o desejo de se libertar e a pressão de situações intensas ou relacionamentos possessivos. É preciso cuidado para não agir de forma brusca ou destrutiva. No coletivo, veremos tensões sociais que podem ganhar intensidade, especialmente em grupos que lutam por independência versus forças que querem controlar ou manipular. Então há um maior risco de protestos, confrontos armados e acidentes coletivos. Nesse dia também, a Lua em Aquário, ela forma um trígono com Urano retrógrado em Gêmeos. Então Urano é o planeta da revolução, da inovação, das mudanças súbitas e do despertar de consciência. Em retrogradação, ele revisita mudanças inacabadas e traz revoluções internas. Gêmeos é o signo da comunicação, da troca de ideias e da mobilidade. No pessoal, esse trânsito é libertador. Ele traz clareza repentina, insights inovadores e oportunidades inesperadas. É um momento propício para revisitar ideias antigas e dar-lhes um novo olhar criativo. Boas surpresas podem vir de amigos, redes sociais ou aprendizados. No coletivo, favorece evoluções tecnológicas, avanços em comunicação e ciência, bem como movimentos sociais que trazem propostas inovadoras. Então podemos ver manifestações inesperadas, quedas de sistemas tecnológicos ou avanços da inteligência artificial. Esse dia ele pede rituais de libertação, inovação e abertura de caminhos, como magia de ruptura. Escreva em um papel que aprisiona emocionalmente e rasgá-lo, simbolizando a liberação da Lua em Aquário. Magia de inovação, usando cristais como ametista ou labradorita para ampliar a intuição e abrir a mente para novas ideias. Urano. Ritual de coragem consciente, como acender uma vela vermelha e uma azul juntas, equilibrando o impulso de Marte com a clareza mental de Aquário. Magia da escrita criativa, como registrar ideias que surgirem durante o dia, pois insights podem ser sementes de projetos futuros. A quinta é marcada por tensão e libertação. Pessoalmente, desafia-nos a equilibrar o desejo de liberdade com forças de controle. Mundialmente, pode trazer tanto protestos e confrontos quanto avanços tecnológicos e sociais inesperados. É um dia para ousar mudar padrões antigos, romper prisões emocionais e abrir espaço para o novo que deseja nascer. Essa sexta, dia 3 de outubro, se apresenta vibrante e desafiadora.
trazendo aspectos que misturam ousadia mental, tensões entre o coletivo e o individual e provocações intensas no campo dos relacionamentos e desejos ocultos. Nesse dia, a Lua em Aquário forma um trígono com Mercúrio em Libra, e esse aspecto ele favorece diálogos inteligentes, trocas equilibradas e pensamentos criativos. A energia é de comunicação fluida, boa para negociações, conversas difíceis e também para planejar em conjunto. Então é o tipo de trânsito que amplia a clareza e o senso de justiça. Nesse dia também, a Lua em Aquário ela forma uma quadratura com Urano retrógrado em Gêmeos, que traz uma tensão. O Urano retrógrado já aponta para surpresas inesperadas, rupturas e revisões de caminho. Em quadratura com a Lua, podem surgir instabilidades emocionais, notícias súbitas, reviravolta em planos. Então há um risco de ansiedade e impaciência. Nesse dia também nós temos a Lilith em Escorpião formando uma quadratura com a Lua em Aquário. Então esse trânsito ele pode trazer crises de ciúmes, obsessões ou revelações profundas. O inconsciente se rebela contra a lógica e questões de poder e desejo escondido podem vir à tona em relações pessoais. Lilith em Escorpião também forma um sextil com Vênus em Virgem, e aqui temos um contraponto mais suave. A energia da atração e da sensualidade de Vênus encontra um caminho de harmonia com a racionalidade virginiana, e é um bom momento para transformar vulnerabilidades em magnetismo e lidar com desejos de forma prática e consciente. Nesse dia, você pode fazer magias de revelação e clareza mental, como usar espelhos ou cartas para trazer à luz informações escondidas, ritual de purificação emocional com banhos como alecrim e lavanda para aliviar a ansiedade nas quadraturas, magias para comunicação autêntica, com velas azuis ou brancas pedindo que a fala seja clara, mas também compassiva, e trabalhos com a sombra, Lilith, escrever no papel os desejos ocultos ou medos reprimidos e queimar, simbolizando a libertação. Esse é um dia de revelações súbitas, tensões no coletivo e diálogos que podem tanto curar quanto ferir. A mente está aguçada, mas o coração pode oscilar entre a lógica e o instinto mais profundos. Aproveite para buscar clareza e transformar verdades ocultas em força pessoal. O sábado, dia 4 de outubro, traz uma energia profundamente emocional e intuitiva, mas com uma força de ação rara. A Lua em Peixes desperta nossa sensibilidade, compaixão e imaginação. Em trígono com Marte e em Escorpião, cria um fluxo poderoso entre ação e emoção, entre sonho e realização, entre desejo e coragem. Então a Lua em Peixes nos conecta com o mundo invisível, a espiritualidade, o inconsciente coletivo. É uma energia fluida que convida ao acolhimento, à inspiração artística, empatia e ao misticismo. Porém, pode trazer também uma maior vulnerabilidade emocional, confusão ou fuga da realidade. Então, a Lua em Peixes, ela forma um trígono com Marte em Escorpião, e esse aspecto é um dos mais potentes para unir força interior com profundidade emocional. Marte em Escorpião é determinado, estratégico, corajoso e não teme mergulhar nas sombras. Unido à Lua Pisciana, cria-se um terreno fértil para uma ação guiada pela intuição, onde seguimos o instinto com confiança, coragem emocional, no qual enfrentamos medos internos ou situações difíceis com mais clareza, sexualidade intensa, com Marte em Escorpião amplifica o desejo e Peixes traz o toque espiritual e místico e magia poderosa, Um excelente dia para trabalhos energéticos, mediúnicos, de cura e de transmutação. Pessoalmente, é um dia que sentimos que é possível transformar sentimentos profundos em ação prática. Emoções não ficam paradas, mas se tornam combustível para mudança. Pessoas mais sensíveis podem perceber um aumento de sonhos lúcidos, sincronicidades e até presságios. Também há um maior magnetismo pessoal, bom para rituais de atração ou de fortalecimento da autoconfiança. No coletivo, esse aspecto ele pode intensificar movimentações relacionadas à espiritualidade, arte, cinema, música e causas humanitárias, que são campos piscianos, mas de forma estratégica e até combativa, Marte em Escorpião. Então podemos ver também revelações em temas ocultos, investigações que chegam a verdades inesperadas ou movimentos sociais ligados à justiça espiritual e emocional. Países costeiros ou com histórico de vulnerabilidades em desastres naturais podem estar mais sensíveis à instabilidade. Além disso, regiões de conflito político podem ver um aumento da intensidade emocional nos debates e negociações. Então, as magias favoráveis para esse dia
São magias de transmutação, como queimar ervas como sálvia, arruda ou mirra, pedindo renovação das energias. Ritual de fortalecimento psíquico, com meditação com vela azul ou violeta, visualizando a aura sendo purificada. Magia sexual sagrada, usando energia sexual para canalizar intenção de cura ou prosperidade. Magias de intuição e sonhos, como dormir com ametista ou um quartzo luz sob o travesseiro para mensagens em sonhos. E assim, esse sábado ele abre um portal para agir a partir da intuição, unir coragem com sensibilidade e transformar emoções em força. É um dia ideal para curas, magias profundas e também para mergulhar no inconsciente em busca de respostas. O que nesse dia é sonhado pode, com estratégia, começar a ser realizado. Já no domingo, no dia 5, chega carregado de sensibilidade, com a lua em peixes, tecendo aspectos intensos e profundos com planetas que mexem com as nossas emoções, crenças, relacionamentos e até em nossas feridas mais íntimas. E há uma necessidade de equilíbrio entre o real e o ideal, entre o desejo de acolher e a necessidade de não se perder em ilusões. Então, a lua em peixes, ela forma uma oposição com Vênus em Virgem. Essa oposição, ela traz a polaridade entre emoção e racionalidade nos relacionamentos. Enquanto a lua em peixes ela quer fusão, entrega e idealização, Vênus em Virgem busca ordem, cuidado prático e amor traduzido em gestos concretos. Pessoalmente, pode surgir insegurança afetiva, maus entendidos ou sensação de não sermos compreendidos. As relações exigem paciência para equilibrar sonho e realidade. No coletivo, veremos tensões entre ideias humanitárias e políticas pragmáticas. Debates sobre saúde pública, economia e bem-estar social podem ganhar força. Você pode fazer uma magia de equilíbrio emocional, um banho de ervas como lavanda e camomila para harmonizar a razão e a emoção. Esse dia também, a lua em peixes, ela forma um trígono com Júpiter em Câncer. Então esse trânsito ele favorece nutrição emocional, expansão espiritual e abundância afetiva. É o lar e o coração que crescem. Então, pessoalmente, favorece reconciliações familiares, conexões espirituais, sonhos reveladores e magias de prosperidade. No coletivo, há um aumento de movimentos ligados a causas humanitárias, auxílio a refugiados, segurança alimentar e pode haver também chuvas fortes e cheias em áreas sensíveis. As magias favoráveis, elas estão ligadas aos trabalhos de expansão espiritual, rituais de gratidão, magias de prosperidade e abundância do lar. A lua em peixes também forma uma conjunção com Saturno retrógrado em peixes e Netuno retrógrado em Áries. E essa conjunção, ela pede que os nossos sonhos, Netuno, sejam estruturados, Saturno, mesmo que ainda enfrentem revisões internas, retrógrado. A lua traz emoção para dentro desse processo, tornando intenso e pessoal. No pessoal é o momento de questionar crenças, assumir responsabilidades emocionais e alinhar idealizações com a realidade. Sensação de limites emocionais ou de decepção podem vir, mas com um potencial de amadurecimento. No coletivo, haverá tensões como espiritualidade versus política, liberdade versus restrição, movimentos sociais pedindo mais compaixão. Podemos ver crises humanitárias, desorganização ou necessidade de reestruturação após desastres. As magias favoráveis são rituais de fortalecimento espiritual, magia de disciplina emocional, como, por exemplo, escrever as intenções e selar com vela preta ou azul marinho. A Lilith em Escorpião, ela também forma um trígono com a Lua em Peixes. Então, a harmonia entre Lilith e a Lua desperta o nosso lado profundo e sensual das emoções. É a integração entre sombra e luz, trazendo um poder intuitivo e magnético. No pessoal, a maior atração, intuição aguçada, coragem de mergulhar em sentimentos reprimidos, e um excelente dia para práticas mágicas e trabalhos de libertação. No coletivo, veremos discussões ligadas à sexualidade, tabus e empoderamento feminino podem ganhar espaço. Coletivamente, há uma estrutura maior para transformar traumas em poder. E as magias favoráveis estão ligadas a rituais de libertação emocional e sexual, magia de sedução e magnetismo e práticas de autoconhecimento profundo. Então, esse domingo, ele nos convida a equilibrar razão e coração nos relacionamentos, expandir a nossa fé, estruturar nossos sonhos e abraçar a nossa sombra como força. É um dia de grande potencial emocional e espiritual, mas que exige maturidade para não cair em ilusões ou aparências. Então, é um dia favorável para fazer magias de prosperidade e abundância do lar, rituais de fortalecimento espiritual e disciplina, trabalhos de libertação e empoderamento emocional e sexual, meditações e práticas de gratidão conectadas à água, com banhos, oferendas em rios ou mares. O encantamento da semana é que as sombras revelem tesouros ocultos.
que a beleza equilibre o que em mim vacila e que a chama do futuro se acenda em minha mente. Hoje, caminho com coragem e mistério, vestindo-me de poder silencioso, de amor que floresce e de visão que liberta. Que tudo o que precisa partir, parta. Que tudo o que precisa nascer, nasça. E que eu seja ponte entre dentro e fora, entre silêncio e voz, entre agora e o eterno. Eu resolvi trazer essas mudanças nas previsões semanais porque todos os dias a Lua ela forma aspectos com outros planetas. A gente sabe que a Lua não é um planeta, ela é um satélite, mas na astrologia ela é vista como um planeta. E a Lua, né, é as nossas emoções. Então, às vezes, alguns aspectos que a Lua ela forma acaba gerando em nós, principalmente quando nós somos mais sensitivos, quando somos empatas, uma reação diferente, né? Chega em nós uma energia diferente, uma força diferente. E às vezes a gente não sabe muito bem lidar. Só que isso também acontece com o outro. E aí, nessa brincadeira, é que acontecem as brigas, acontecem os maus entendidos, porque todos esses trânsitos astrológicos, eles refletem sim dentro de nós, mas eles também refletem no outro. E às vezes não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com uma pessoa específica. Às vezes é a forma como a pessoa reage a um determinado trânsito. Então, todas as orientações que eu passo aqui para você fazer as suas magias e até mesmo para você saber, né, o que está acontecendo, as influências que nós estamos recebendo, principalmente nas nossas emoções, é para que você entenda que às vezes é melhor ficar em silêncio. Às vezes dá vontade de discutir, às vezes dá vontade de discutir. Mas, né, como é que você reage perante os trânsitos astrológicos? Né, quais são as feridas que são tocadas em você? Entende o que eu tô querendo dizer? Enfim, esse vídeo realmente já ficou muito longo. Mas vamos para o arcano da semana. Previsões do tarô para 29 de setembro a 5 de outubro. Louco! Olha que notícia boa! Bem, para você que tá aqui, essa vai ser uma semana de novos começos, de recomeços, de inícios. Vai ser uma semana, assim, muito abençoada, onde você vai conseguir materializar muita coisa. Só que nesse processo, você pode ter algum tipo de resistência, fazer birra, fazer drama. E é importante que você tome um pouquinho de cuidado com isso, tá? Não se paralise com as mudanças que podem surgir, com os começos que podem acabar surgindo, ou por alguma coisa não sair exatamente do jeito que você quer, porque a materialização, ela acontece de diversas maneiras. Às vezes a gente fica mentalizando de um jeito, de uma forma, e acontece, mas não acontece do jeitinho que, sabe, calma. Né? Calma, não, né? O bom disso é que você não vai se deixar afetar por conta disso. Então, assim, só siga esse fluxo e segue em frente. Cuidado com a ingenuidade, cuidado com a imaturidade nessa semana, porque isso pode acabar atrapalhando as coisas depois, tá? Então, boa semana, boa sorte, tudo de bom, muitas bênçãos, muita sorte, muita coisa boa para você.